Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui em Cuiabá, esse estado que é o símbolo do agronegócio brasileiro, e que a gente possa ter a discussão às margens do início da reunião do G20 Agricultura, sob a liderança do ministro Carlos Favaro. Eu agradeço muito a oportunidade. O G20 Agricultura, ele é mais um dos grupos temáticos, eu estou, a pedido do ministro Carlos Favaro, liderando esse grupo, mais um dos grupos temáticos que envolve toda a dinâmica do G20, que é esse agrupamento de países das 20 maiores economias, com alguns países convidados, países estratégicos para o Brasil que foram convidados, além de quase 20 organizações internacionais que também compõem esse grupo e fazem as discussões pensando, como já foi muito dito aqui, no futuro de cada grupo temático, e nesse caso específico da agricultura. Nós, como Brasil, como país soberano, sob orientação também do presidente Lula, do ministro Favaro, sugerimos alguns temas para debates no G20 e que foram prontamente aceitos por todas as outras delegações, né? Então, com a linha transversal do G20, que é o combate à fome e à pobreza mundial, em um mundo mais justo e sustentável, isso faz com que haja uma gama, uma amplitude de temas que possam ser discutidos nesse grupo temático. E o Brasil, sabedor das dificuldades que temos, pensem que o G20 é um grupo que trabalha por consenso. Então não pode ter uma votação, o que a maioria pensa, o que a minoria pensa, não. Todas as decisões e as declarações que são dadas pelo G20 são criadas por consenso dos países. Nos últimos anos, todas as cartas dos grupos temáticos de agricultura do G20, nas últimas 5 edições, todas foram somente cartas. Então existiam contradições entre o que alguns países pensavam e que outros países pensavam. O Brasil decidiu muito firmemente, desde o início do G20, e estou trazendo essas informações técnicas para vocês entenderem o que a gente está pensando. O Brasil decidiu desde o início que nós faríamos uma declaração ministerial. O que significa uma declaração ministerial? Significa que há uma concordância entre todos os ministros ali presentes sobre aquilo que está sendo dito. Isso facilita a implementação das políticas públicas que queremos implementar ao redor do mundo e facilita também com que a própria sociedade, a iniciativa privada, possa cobrar esses agentes governamentais no futuro. Então, pela primeira vez nos últimos 5 anos, nós teremos uma declaração ministerial dizendo qual é o pensamento das 20 maiores economias para o futuro do agronegócio. Vale dizer que de todos os grupos temáticos do G20, o grupo da agricultura é o que teve a maior adesão. Então teremos aqui na Chapada, ministro, mais de 20 ministros da agricultura confirmados, né? É a maior adesão não só dos grupos temáticos do G20 no Brasil, mas também é a maior adesão de todos os tempos do grupo de agricultura do G20. E por que isso? Também, dada a relevância que o Brasil tem para a agricultura mundial hoje, e também dada a importância dos acontecimentos que estão sendo feitos no Brasil, com a retomada do nosso protagonismo, com a retomada das boas relações internacionais, com a realização do G20 este ano, a realização do BRICS, que é um outro grande bloco que nós formamos o ano que vem, liderado pelo Brasil, e culminando com a COP30 lá em Belém do Pará. Nós decidimos que teríamos 4 vertentes no G20 Agricultura do Brasil. Aproveitando essa divisão que foi feita pelo presidente Lula, que engloba a agricultura como um todo, nós temos o Ministério da Agricultura e Abastecimento, nós temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, temos o Ministério da Pesca e Aquicultura. Nós criamos temas pensando nesses 3 ministérios que englobam toda a agricultura do Brasil. Então, o primeiro tema são como nós podemos pensar a sustentabilidade e as múltiplas vias, os múltiplos caminhos que existem para os sistemas agroalimentares. A produção agropecuária é de uma forma no Brasil, é de uma forma na Índia, é de outra forma na China, e elas precisam ser sustentáveis na medida do seu desenvolvimento dentro do seu próprio país. Não podemos, como já foi dito aqui,
caímos em narrativas unilaterais. Nós temos o nosso próprio meio de produção nacional e, claro, precisamos estar sempre abertos à melhoria, a que a gente possa fazer práticas mais sustentáveis, mas de acordo com as características do nosso solo, de acordo com a aptidão da nossa gente, de acordo com o nosso clima. E nunca pensando em posições unilaterais de outros blocos econômicos, seja da Europa, seja dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar do mundo. Então, esse primeiro item, ele trata do reconhecimento da sustentabilidade de produção das múltiplas formas dos sistemas agroalimentares no mundo todo. E tivemos diversos avanços, né? O reconhecimento da bioeconomia como importante para o Brasil, os biocombustíveis como também muito importante para o Brasil, enfim, técnicas de produção como plantio direto, menor uso de nitrogênio na soja, enfim, tem uma série de ações que estão sendo reconhecidas nesse texto como de avanço da qualidade da produção brasileira. O segundo item da pauta, e depois nós vamos discutir um pouco mais aprofundado, mas o segundo item da pauta é combater as distorções que existem nos mercados internacionais. Nós não podemos aceitar que hajam subsídios, além dos que já estão compactuados na Organização Mundial do Comércio, pelos países que prejudicam a concorrência internacional. Hoje o Brasil é o país que menos dá subsídio à concorrência desleal no mercado internacional. O que é feito em outros países da Ásia, o exemplo da Índia, dos Estados Unidos, são concorrências desleais com os produtos brasileiros. E a nossa estratégia foi trazer esse tema para que a gente nivele as tratativas internacionais, fortalecendo a Organização Mundial do Comércio, que é um fórum adequado para debater os diversos apontamentos que existem entre os comércios internacionais. Veja o caso do algodão, que todos aqui conhecem. Veja a vitória que obtivemos no caso do algodão e que foi determinante para que o algodão brasileiro pudesse se qualificar, pudesse credenciar e hoje está qualificado como o maior exportador de algodão para o mundo. Então, o fortalecimento de organizações multilaterais, como a OMC, o fortalecimento de legislações internacionais, é claro, com relação ao comércio, mas também entendendo as questões locais, esse é o segundo tema de debate que nós trouxemos para o G20 Agricultura. Então, veja, nós falamos de sustentabilidade, as múltiplas possibilidades de produção sustentável, estamos tratando de comércio internacional e as desigualdades de subsídios existentes no mundo, e o terceiro item que nós tratamos, não menos importante, também é o apoio à agricultura familiar, à população indígena, à população quilombola e às comunidades locais, respeitando as tradições de produção dessas etnias, dessas populações, para que a gente possa ter uma entrega inclusiva. Esse é um dos temas do G20 brasileiro, uma entrega inclusiva de produção, respeitando as características dos seus povos, tanto o povo brasileiro como povos nos demais países e nas regiões do mundo. Então, veja que é um tema complexo, não é um tema simples. Indígena no Brasil age de um jeito, indígena na Austrália age de outro jeito, na Índia de outro jeito, enfim, cada lugar tem uma modalidade de produção diferente. E a gente está procurando balizar essa produção em todos os locais do globo, para que a gente possa ter uma uniformidade e uma relação de competitividade justa entre os pequenos produtores, a comunidade quilombola, indígenas, enfim, comunidades locais. Então, esse tema também contempla muito do que é feito no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Veja que os dois primeiros temas estão muito mais afeitos ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. O terceiro tema está afeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e por isso a contemplação também desse tema. Mas também o último tema, que não menos importante, é como regular o mercado internacional de pesca e aquicultura. Esse mercado de proteína que tem crescido muito ao redor do mundo, tem feito tem aberto uma grande possibilidade de alimentação proteica para diversas populações do mundo, populações ao redor dos oceanos, principalmente na África, na Ásia. Isso tem tido um impacto enorme e carente de muitas regulações internacionais.
E para isso, nós colocamos foco e luz nesse tema, juntamente com o Ministério da Pesca e Aquicultura, para que possamos ter um maior entendimento sobre regramentos internacionais na área de pesca e aquicultura. Diante disso, gente, nós, desde o início do ano, queria agradecer, aproveitar o momento, Júlio, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, parabenizá-lo, um evento belíssimo. Desde o início eu te disse, é muito importante que o setor privado esteja presente. O setor privado impulsiona o setor público. E nós temos essa característica de, ouvindo o setor privado, darmos vazão aos interesses da sociedade brasileira, que não podem serem somente os interesses do setor privado, mas também não podem ser somente os interesses do setor público. Há de que existir uma confluência de interesses para que a gente possa chegar ao real interesse da sociedade brasileira. Para isso, nós estimulamos diversos eventos. Esse é o primeiro evento dessa semana longa que teremos aqui em Cuiabá e na Chapada, nessas discussões globais sobre o futuro da agricultura, seja ela brasileira, seja de outros grandes players internacionais e de qualquer região do mundo, né? E nós temos recebido, dialogado com o B20, na pessoa do Tomazoni, que é o líder dessa iniciativa dentro da CNI, que tem feito um trabalho de agregação de ideias, de agregação de sugestões muito positivas e que nós incorporamos. Das 5, lembre-se que toda sugestão que é enviada ao grupo, não adianta somente o Brasil aceitar. Nós precisamos fazer uma construção com todos os outros 20 países para que haja um entendimento da importância daquela sugestão, o entendimento da necessidade da incorporação daquelas palavras no texto final, haja vista que nós vamos fazer uma declaração ministerial, que é uma declaração vinculante aos ministros da Agricultura dos diversos países do mundo. Então, foi um trabalho de muito diálogo, intensos debates. Nós tivemos mais de 12 reuniões ao longo desse primeiro semestre e meio, discutindo com os demais países como seriam incorporadas as sugestões, não só do B20, mas também de todas as cadeias produtivas, né? Existem restrições de um determinado bloco, existem questões relativas aos conflitos que queriam impedir que a gente colocasse determinados assuntos nos temas. O mundo geopolítico, como foi dito aqui hoje, está cada vez mais complexo, né? E nós temos que nos atentar para isso e extrairmos o que for melhor possível para que a gente possa avançar no caminho da sustentabilidade e provar também que a nossa região, que o nosso país tem capacidade de suprir o mundo dentro de características próprias, né, mas baseadas em ações sustentáveis. Bom, a primeira sugestão que o B20 nos trouxe foi com relação a financiamento. Nós tínhamos colocado diversas ações, mas tinha um gap, tinha uma simples frase falando de financiamento. E o B20 nos alertou para isso, e nós incrementamos esse texto, né, com diversos argumentos para que pudessem ser colocados no texto final, e isso foi incorporado ao texto. Então, a primeira contribuição do B20 foi muito bem aceita com relação aos financiamentos que nós necessitamos para, principalmente, pequenos agricultores, para questões de mudanças climáticas, né? Então, foi uma grande vitória que nós tivemos nessa primeira indicação. Também tivemos uma indicação do B20 sobre práticas distorsivas do mercado internacional. Isso também foi incorporado ao texto, mais uma sugestão incorporada pelo G20 das sugestões do B20, e também foi muito debatido essa questão. Vejam que existem países que não aceitam colocações de diminuição de subsídios às suas exportações, né? E isso faz com que prejudique quem não tem esses subsídios, né? Como países mais pobres, menos desenvolvidos, né, têm dificuldade para dar esses subsídios. E aí a gente entra numa prática que não constrói esse mundo globalizado que vivemos hoje. Enfim, tivemos essas duas sugestões, temos outras sugestões em encaminhamento ainda, o texto ainda é vivo, o texto é dinâmico. Nós estamos apenas iniciando a discussão. Das 12 reuniões que nós fizemos, nós ainda teremos mais 6 essa semana. Vejam, nós ficamos 8 meses discutindo em 12 reuniões. Nós teremos 6 reuniões para discussão do texto somente esta semana.
Então veja a intensidade que nós teremos nessa semana de debates e com a presença das mais altas lideranças globais do agronegócio. Teremos aqui o ministro da Agricultura do Reino Unido, teremos o comissário europeu para a agricultura, teremos o ministro do Japão, teremos o vice-ministro da China, enfim, teremos o ministro da Índia, diversos países, o ministro da Arábia Saudita, que tem grandes investimentos em agricultura, o ministra dos Emirados Árabes. Então, temos diversos players internacionais que estarão aqui e que, claro, estão acompanhando com suas equipes as discussões e agora poderão presencialmente dar as suas opiniões finais. Mas eu paro por aqui para deixar aberto ainda alguns outros temas que ainda estão carentes de recepção pelo grupo e que são temas caros ao Brasil. Eu vi aqui o governador do Pará falando sobre crédito de carbono. É um tema caríssimo ao Brasil porque nós temos condição de produzir mais, respeitando a floresta. Nós temos o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Área Agriculturável. O ministro Favro diz sempre que nós temos quase 40 milhões de hectares que podem fazer essa conversão de maneira sustentável. E isso o grupo ainda não recepcionou. Nós estamos trabalhando com muito afinco para que isso seja recepcionado até o final dessa semana, como uma prática inclusiva e que evita o desmatamento. Né? Então, a conversão de pastagens, a conversão de áreas degradadas em áreas de agricultura, com grande sustentabilidade. Então, esse é um tema que está pendente ainda. A questão de adoção de legislações internacionais, eu disse do fortalecimento da OMC, mas, para encerrar, o estabelecimento de legislações internacionais comerciais ainda não é aceito pela maioria dos países. Né? Eles querem ter um fórum internacional, OMC, mas você veja, a OMC hoje ela está com o seu funcionamento, vamos dizer assim, parcial, haja vista que o órgão de apelação que decide sobre a punição ou não daquela prática realizada pelo país não tem a indicação do membro americano. Como nos Estados Unidos não indica o seu membro, nada pode ser julgado no órgão de apelação. Então, todos os processos ficam parados, represados, até que haja indicação pelo país dos Estados Unidos. E, com isso, nós não conseguimos ter uma medida efetiva sobre a OMC em determinados casos. Mas, assim como esses, nós temos outras situações que nós estamos trabalhando durante essa semana. Será uma semana de negociações intensas, mas nós estamos pensando, claro, no momento mundial em que passamos, mas no sentimento e no orgulho de que nós temos a produção mais sustentável do mundo e de que nós somos exemplos para o mundo e não nos submeteremos a narrativas unilaterais, seja de um país, seja de um bloco, ou seja o desejo pessoal de qualquer pessoa. Nós temos plena convicção de que nós temos o que mostrar no Brasil, seja em termos de produtividade, com a vinda da Embrapa, com uma história belíssima, seja em termos de agregação de valor com as agroindústrias brasileiras, seja nas oportunidades para as pessoas no interior do nosso país. Né? Nós temos a maioria da produção do agronegócio brasileiro no interior do nosso país. Bom, eu queria agradecer a todos, dizer que nós estamos à disposição, será uma semana intensa de trabalho árduo e que nós traremos, com certeza, ótimos resultados para o Brasil. Muito obrigado. FIAP, Fórum Internacional da Agropecuária. Patrocínio, JBS, alimentando o que alimenta o mundo. Apex Brasil, ser Apex Brasil é ser sustentável. John Deere, inspirando por gerações. Senar MT, Sistema Famato Senar, a casa da família rural. Apoio, CNA, Senar. Famato. FAPSEM, somos parte do milagre no Cerrado brasileiro. CropLife Internacional. CropLife Brasil, juntos pelo futuro. Linha Aérea Oficial Azul. Parceira de cobertura CNN Brasil. Realização Canal Rural.